Sabe quando a gente olha para a desigualdade e pensa por que uma solução que parece ótima para um grupo, para outro não funciona de jeito nenhum? A resposta, olha, vai bem mais fundo do que a gente imagina. É que a resposta está no jeito como a gente enxerga a realidade. Pensa só, ninguém é uma coisa só, né? A vida de uma pessoa não é definida só pelo gênero, ou só pela raça, ou só pela classe social. É a soma, a mistura de tudo isso junto ao mesmo tempo. E para conseguir analisar essa mistura toda, essa complexidade, existe uma ferramenta específica. E o nome dessa ferramenta é interseccionalidade. Ok, o nome pode parecer um pouco complexo, mas o que isso significa na prática? Para a gente entender de verdade, precisamos olhar para quem aprofundou essa ideia. O conceito foi aprofundado por acadêmicas como a Patricia Hill Collins e a Sirma Bilgi. O trabalho delas é super importante porque nos deu, uma lente nova, muito mais poderosa, para enxergar como as estruturas de poder da sociedade funcionam de verdade. E é aqui que a gente entende o pulo do gato. Interseccionalidade não é só uma lista de caixinhas de identidade. É, na verdade, uma ferramenta de análise. Um jeito de entender como as diferentes relações de poder, raça, classe, gênero, sexualidade e por aí vai, se cruzam, se sobrepõem e acabam moldando as experiências de cada um, sabe? Criando situações bem únicas de privilégio ou de desvantagem. As próprias autoras, Collins e Bilgi, definem assim: olha que simples e direto. É uma forma de entender e explicar a complexidade do mundo. O objetivo não é simplificar a vida, colocar as pessoas em caixinhas. Pelo contrário, é justamente capturar a vida como ela é, com toda a sua complexidade, com todas as suas camadas. É sobre conseguir ver o filme todo, não só uma foto. Mas talvez a parte mais incrível da história da interseccionalidade seja a sua origem. Porque olha só, essa ideia não nasceu em uma biblioteca, em uma universidade. Ela nasceu na rua, na luta, no calor do ativismo social. E isso muda tudo. Antes de virar um conceito acadêmico, a interseccionalidade era uma prática. Era a forma que muitos ativistas encontraram para dizer: ei, a nossa experiência não cabe nessa sua análise, porque muitos movimentos olhavam só para a questão de gênero ou só para a questão de raça, mas deixavam de fora o que acontecia quando essas duas coisas, e outras mais, se cruzavam na vida de uma pessoa. E essa ideia tem uma trajetória bem interessante. Tudo começou lá nos anos 60 e 70, com movimentos de base que começaram a questionar essa visão única da opressão. Aí, nos anos 80, a academia finalmente começou a dar ouvidos. Em 90, o termo interseccionalidade foi criado pela jurista Kimberlé Crenshaw e, pronto, ganhou o mundo. E hoje, o conceito está em todo lugar, da justiça ambiental até o ativismo digital, mostrando que é mais atual do que nunca. Então foram esses grupos os pioneiros. Foram eles que na prática, na praxis política do dia a dia, abriram um caminho. O movimento de mulheres negras, as feministas chicanas, movimentos de mulheres indígenas, enfim, todos eles insistiram para que suas realidades, que eram muito mais complexas, fossem levadas a sério. A teoria que a gente estuda hoje, ela foi construída em cima da base que essa galera toda ergueu. Ok, agora que a gente já entendeu o que é e de onde veio, vamos trazer essa ferramenta para um lugar que todo mundo conhece, a escola. Como será que a interseccionalidade nos ajuda a entender o que acontece dentro de uma sala de aula? E aqui a gente tem um choque de visões. De um lado tem aquela lógica que a gente ouve bastante, a neoliberal, que basicamente joga a culpa no indivíduo. Se um estudante não vai bem, a falha é pessoal. Do outro lado, com uma visão de democracia participativa, a gente usa a interseccionalidade para ver a foto completa. A escola é um reflexo da sociedade. Então o foco muda. Em vez de consertar o aluno, a gente começa a analisar e criticar as hierarquias que já existem ali. E essa é a grande virada de chave. Uma perspectiva interseccional entende que a escola não é um lugar neutro. De jeito nenhum. Ela é um campo de poder. Um lugar onde recursos, reconhecimento e oportunidades são distribuídos. E nem sempre de forma igual. Para entender a educação a fundo, a gente precisa entender como o poder funciona ali dentro. E esse poder atua em 4 áreas, ou domínios, que estão super conectadas. Primeiro, o domínio estrutural. Pensa no financiamento das escolas, no acesso a recursos, tudo isso. Depois vem o disciplinar, as regras, as notas, políticas de tolerância zero, que muitas vezes acabam punindo alguns estudantes de forma desigual. Aí tem o cultural. O que está no currículo, que histórias são contadas nos livros, e por fim, o interpessoal, que é o dia a dia, sabe? As interações entre todo mundo. E o mais importante, nenhuma dessas áreas funciona sozinha. Elas se alimentam o tempo todo. Beleza.
Então, o que acontece quando a gente realmente aplica essa lente na educação? Quais são as contribuições e, assim, as consequências práticas de começar a pensar a escola deste jeito? As contribuições são enormes. Para começar, a gente ganha uma visão muito mais completa sobre o que é equidade na educação. Segundo, ela faz uma ponte fundamental entre a teoria e a vida real. Ajuda a conectar uma experiência vivida por alguém com as grandes estruturas de poder. E terceiro, ela incentiva uma pedagogia crítica, que estimula o pensamento crítico, ensinando a gente a ler e a questionar as hierarquias sociais. E na prática, no dia a dia, o que muda? Bom, para professores e professoras, é uma ferramenta nova para analisar o currículo, as dinâmicas da sala. Para os estudantes, é a chance de conectar o que eles vivem no pessoal com questões sociais bem maiores. E para a escola como um todo, é um caminho para criar políticas de diversidade e alianças que, olha, funcionam de verdade, porque partem de uma visão mais complexa da realidade. E com isso, a gente chega no ponto central de tudo. A interseccionalidade, por ter nascido no ativismo, não é só para ficar na teoria, só um exercício intelectual. A análise tem um propósito: alimentar a ação. O objetivo final não é só entender a desigualdade, é usar esse entendimento para de fato desmantelar as estruturas que mantêm essa desigualdade de pé. Então a gente termina com uma provocação para todo mundo pensar. Se a gente aceita que a escola é sim um campo de poder, onde as regras do jogo muitas vezes não são justas para todo mundo, a grande pergunta que fica é: como é que a gente faz para mudar esse jogo?